Revelação dada a Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, acerca do sentido interno espiritual do livro de Apocalipse, capítulo 2. Recomendamos a leitura do segundo capítulo de Apocalipse antes que assista este vídeo. Conteúdo de todo o capítulo: as igrejas no mundo cristão. Aqueles que nelas consideram principalmente as verdades da doutrina e não os bens da vida, os quais são entendidos pela igreja de Éfeso. Aqueles que nelas estão nos bens quanto à vida e nos falsos quanto à doutrina, os quais são entendidos pela igreja de Esmirna. Aqueles que nelas põem tudo da igreja nas boas obras e nada nas verdades, os quais são entendidos pela igreja de Pérgamo. Aqueles que estão na fé derivada da caridade, bem como aqueles que estão na fé separada da caridade, os quais são entendidos pela igreja de Tiatira. Todos eles são chamados a nova igreja, que é a Nova Jerusalém. Conteúdo de cada versículo. Verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Significa: aos que, a respeito dos que consideram principalmente as verdades da doutrina e não os bens da vida. Estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Significa o Senhor, de quem pela palavra são todas as verdades, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Significa: de quem vem toda a iluminação aos que são da sua igreja. Verso 2. Conheço as tuas obras. Significa que ele mesmo vê todos os interiores e todos os exteriores do homem ao mesmo tempo. E o teu labor e a tua tolerância. Significa o seu estudo e a sua paciência. E que não podes suportar os maus. Significa que eles não toleram que os males sejam chamados bens, nem que os bens sejam chamados males. E que examinaste os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Significa que eles sondam as coisas que na igreja são tidas como bens e verdades, as quais entretanto são males e falsidades. Verso 3. E sustentaste e tens tolerância. Significa a paciência com eles. E por causa do meu nome trabalhaste e não te cansaste. Significa o estudo e o trabalho para adquirir para si as coisas que pertencem à religião e à doutrina. Verso 4. Mas tenho contra ti que abandonaste a tua caridade primitiva. Significa que há contra eles o fato de que eles não consideram em primeiro lugar os bens da vida. Lembra-te, pois, de onde caíste. Significa a lembrança do desvio. Arrepende-te e faze as primeiras obras. Significa que eles devem inverter o estado de sua vida. Se não virei a ti em breve e tirarei teu castiçal de seu lugar, se não te arrependeres. Significa que, de outro modo, certamente a iluminação para ver as verdades não mais lhes será dada. Verso 6. Mas isto tens, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Significa que eles sabem isso pelas suas verdades e por conseguinte não querem que as obras sejam meritórias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa que quem compreende essas coisas deve obedecer ao que a divina verdade da palavra ensina aos que foram da nova igreja, aos que forem da nova igreja, que é a Nova Jerusalém. Ao que vencer significa aquele que combate contra os males e falsidades e é reformado. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Significa a apropriação do bem, do amor e da caridade vindo do Senhor, que está no meio do paraíso de Deus. Significa interiormente
nas verdades da sabedoria e da fé. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve, verso 8, significa, aos que e sobre os que estão nos bens quanto à vida, mas estão nos falsos quanto à doutrina. Estas coisas diz o primeiro e o último, significa o Senhor, que é o Deus único, que esteve morto e vive, significa que foi desprezado na igreja e que seu humano não foi reconhecido como divino, quando é certo que quanto ao humano somente dele venha a vida eterna. Conheço as tuas obras, verso 9, significa que o Senhor vê todos os seus interiores e todos os seus exteriores ao mesmo tempo, e a tua aflição e necessidade, significa que eles estão nas falsidades e por conseguinte não estão nos bens. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, significa a falsa asserção de que os bens do amor estão neles, quando entretanto não estão. Mas uma sinagoga de Satanás, significa porque eles estão nas falsidades quanto à doutrina. Nada temas, verso 10, nada temas das coisas que sofrerás, significa que eles não devem desesperar quando forem infestados pelos males e atacados pelas falsidades. Eis que sucederá que alguns de vós serão lançados pelo diabo em prisão, significa que o bem de sua vida será infestado pelos males que se levarão do inferno, para que sejais tentados, significa pelas falsidades que combatem contra eles. E tenhais aflição de 10 dias, significa que isso durará um tempo pleno. Ser fiel até a morte, significa a recepção das verdades até que as falsidades tenham sido afastadas. E dar-te-ei a coroa da vida, significa que então eles terão a vida eterna por prêmio da vitória. Verso 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, significa o mesmo que precedentemente. O vencedor significa quem combate contra os males e as falsidades e é reformado. Não será ferido pela segunda morte, significa que, na continuação, eles não sucumbirão aos males e às falsidades que se elevam do inferno. Verso 12, e ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, significa aos que e sobre os que põem o todo da igreja nas boas obras, e nela e nada, nas verdades da doutrina. Estas coisas diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, significa o Senhor quanto às verdades da doutrina derivadas da palavra, pelas quais são dispersados os males e as falsidades. Conheço as tuas obras, significa aqui o mesmo que precedentemente. E onde habitas, onde está o trono de Satanás, significa a vida deles nas trevas. E tens o meu nome e não negaste a minha fé, significa quando entretanto eles têm uma religião e segundo essa religião um culto. Nos dias em que Antípes foi meu mártir fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás, significa quando toda a verdade foi extinta pelas falsidades na igreja. Mas tenho contra ti umas poucas coisas, significa contra eles as coisas que se seguem. Porque tens aí aqueles que têm a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar escândalo diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e cometessem excortação. Significa que entre eles há os que fazem obras hipócritas, pelas quais o culto de Deus na igreja é manchado e adulterado. Assim tens também os que são da doutrina dos nicolaítas, o que odeio, significa que entre eles há também os que fazem as obras para mérito próprio. Arrepende-te, verso 16, arrepende-te, significa que eles devem evitar essas obras. Senão virei a ti brevemente e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Significa que, de outro modo, o Senhor contenderá
com eles pela palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa o mesmo que precedentemente. Ao que vencer, significa o mesmo que precedentemente. Dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Significa então a apropriação do bem do amor celeste e assim a conjunção do Senhor com os que operam. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Significa as verdades favoráveis e unidas ao bem. E na pedra um nome novo escrito. Significa assim para eles uma nova qualidade de bem que não existia antes, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Significa que não se manifesta a ninguém, porque foi escrito em sua vida. Verso 18: E ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Significa aos que sobre os que estão na fé derivada da caridade e por conseguinte nas boas obras, e também aos que e sobre os que estão na fé separada da caridade e por conseguinte nas más obras. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo. Significa o Senhor quanto à divina sabedoria do divino amor. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente significa o divino bem natural. Conheço as tuas obras, significa o mesmo que precedentemente. A tua caridade e teu ministério, significa a afeição espiritual que é chamada caridade e a sua operação. A tua fé e a tua tolerância significa a verdade e o estudo para adquiri-la e ensiná-la. E as últimas obras tuas, mais numerosas que as primeiras, significa os seus acréscimos pela afeição espiritual da verdade. Mas tenho contra ti umas poucas coisas, significa que permites que a mulher Jezabel, significa que entre eles, na igreja, há pessoas que separam a fé da caridade. Que se diz profetiza, significa que fazem da fé só uma doutrina da igreja. Ensine e seduza meus servos para que se prostituam, significa segundo a qual as verdades da palavra são falsificadas. E comam dos sacrifícios dos ídolos, significa a corrupção do culto e as profanações. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. Significa que os que se confirmaram nessa doutrina não se retiram dela, apesar de verem coisas contrárias na palavra. Verso 22: Eis que porei numa cama, os que cometem adultério com ela numa grande aflição. Significa que assim eles serão abandonados em sua doutrina com as falsidades e que serão fortemente infestados pelas falsidades. Se não se arrependerem de suas obras, significa se não quiserem cessar de separar a fé da caridade. Verso 23: E ferirei de morte os teus filhos. Significa que todas as verdades provenientes da palavra serão mudadas em falsidades, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Significa a fim de que a igreja saiba que o Senhor vê qual é a verdade e qual é o bem de cada um. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Significa que Ele dá a cada um segundo a caridade e a fé da caridade que estão nas obras. Verso 24: A vós também digo, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos que têm esta doutrina, significa aqueles em quem há a doutrina da fé separada da caridade, e aqueles em quem há a doutrina da fé conjunta à caridade, e que não conhecem as profundezas de Satanás. Significa que não compreendem os seus interiores, que são inteiramente falsos. Não imponho sobre vós outro fardo. Significa que eles somente devem estar de guarda contra eles. Verso 25: Entretanto,
O que tendes, retende até que eu venha. Significa que eles devem reter o pouco que sabem sobre a caridade e a fé da caridade proveniente da palavra e que devem viver de acordo com isso até a vinda do Senhor. Verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, significa os que estão atualmente na caridade e por conseguinte na fé e que nela persistem até o fim da vida. Dar-lhe-ei poder sobre as nações, significa que eles vencerão neles mesmos os males que vêm do inferno. Verso 27. E as regerá com vara de ferro, significa pelas verdades segundo o sentido da letra da palavra e ao mesmo tempo pelos racionais segundo a sua luz natural. Como vasos de argila serão quebradas, significa como pouca coisa e nada. Como também eu recebi de meu Pai, significa que isso lhes virá do Senhor, que adquiriu por si mesmo, quando esteve no mundo, todo o poder sobre os infernos, pelo seu divino que está nele, que estava nele. Verso 28. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, significa a inteligência e a sabedoria, então. E verso 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, significa o mesmo que precedentemente.